Irmãos, bom dia. Meu nome é Esther, eu sou da Igreja Batista em Vilemil. Meu pastor é o pastor Nami Dávila e estamos aqui para mais uma aula de EBD. Uma aula onde nós vamos estudar um tema muito interessante: oração como refúgio. E esse tema é um tema muito pertinente, ainda mais numa época como a nossa. Mas antes de falarmos sobre oração, antes de falarmos de oração com essa conotação de refúgio, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Pai, ao nosso Mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos leva a entendermos a palavra dele, para que venha nos ensinar, para que venha ministrar aos nossos corações aquilo que ele quer falar. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos que nessa hora o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Estamos aqui, Senhor, para um estudo que estávamos fazendo, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ouvir, queremos entender. Ó Espírito Santo, aquieta o nosso espírito, aquieta a nossa alma, que possamos ter entendimento da Tua palavra e que a Tua palavra, Senhor, fique registrada no nosso coração e consigamos, Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai ministrar sobre nós neste dia. Oramos e Te convidamos a estar conosco, em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse tema de hoje fala sobre oração como refúgio. Nós já falamos de oração sobre vários temas, mas oração como refúgio é algo bem interessante. Por quê? O que seria refúgio? Vamos para o dicionário. Refúgio é lugar para onde se foge para escapar de perigo. Serve de amparo e proteção, esconderijo. Já pensou na oração assim? Um lugar de proteção, um lugar de esconderijo. Pensamos na oração como muita coisa, mas não como um lugar de refúgio, não como um lugar de esconderijo, mas a oração é sim um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo. Nós sabemos que oração é um ato de comunicação, é um ato de falar com Deus, é um ato de nos expor a Deus. Gente, como é bom, né? Como é bom você ter esse canal aberto, você poder falar com Deus, se expor a Deus, sem nenhum constrangimento, ter essa liberdade de falar com seu Deus. A oração é isso, esse canal de comunicação com Deus, e Ele deixou isso para nós, mas essa comunicação, esse canal aberto, também serve de proteção, um local onde você pode se esconder em momentos de dificuldades, em momentos de tribulação. O autor vai colocar aqui para nós que é uma arma, um escudo, que a oração é uma arma, um escudo, um refúgio, tanto nos momentos de paz e tranquilidade, como nos momentos de guerra. Olha, preste atenção no detalhe, como nos momentos de guerra, de dificuldade e sofrimento. Esse não é um dos momentos que estamos passando? Momentos de sofrimento, momentos de dificuldade? O mundo está passando por uma pandemia. Quantos de nós estamos experimentando perdas, estamos experimentando dificuldades? Esse é o momento. A oração como um refúgio. Um local onde podemos nos esconder em Deus no momento de sofrimento. Glória a Deus, porque temos esse refúgio no Senhor. No período do reinado de Salomão, o povo de Israel estava gozando de paz, estava gozando de prosperidade, de uma expansão abençoada pelo Senhor. Não havia guerra, não havia tribulação ali, era um momento de paz e de tranquilidade. Então Salomão construiu o templo ao Senhor, consagrou o templo ao Senhor. E uma noite Deus
apareceu a Salomão respondendo à oração de Salomão. E respondeu à oração de Salomão, essa resposta está registrada no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 12 e 14. Você pode anotar para ler depois na sua Bíblia. Eu vou ler para você. Diz assim, o Senhor falando para Salomão: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, nós conhecemos agora esse 7,14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí vamos para aqueles verbos, né? Se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha a promessa, vou ouvir a sua oração, vou ouvir o seu clamor. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós buscarmos ao Senhor, tem 4 verbos aí, né? Se nós nos humilharmos, há um quebrantamento que o Senhor nos pede. Se nós nos humilharmos, buscarmos ao Senhor, orar, nos desviarmos dos nossos maus caminhos, abandonar o pecado, o Senhor vai ouvir, Ele promete que ouviria a oração, que perdoaria os pecados e sararia a nossa terra. Há essa promessa. O Senhor diz o que para Israel? Que mesmo naquele tempo de bonança, mesmo naquele tempo de fartura, se em algum momento houvesse tragédia, houvesse destruição, houvesse doenças, houvesse praga, vem me buscar, vem falar comigo, volte a mim, eu ouvirei a sua oração. Eu ouvirei dos céus. Se quebranta, Israel, volte a mim, se quebranta. Que caminho é esse? Caminho da oração. Venha a mim, busca a minha presença e eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um caminho de quebrantamento, há um caminho de oração, de arrependimento, de confissão de pecados. E o Senhor diz, sararei a tua terra. Vem falar comigo, me busca, porque eu sempre estarei aqui. Ao contrito e quebrantado, não desprezarei. É o que a Bíblia fala. E vamos seguir. Nesse momento, é um momento que nós estamos passando por um tempo assim. Essa pandemia causada por esse vírus. Não tem vacina, não tem um protocolo de tratamento eficaz. Ainda não temos respostas para isso. Mas temos um refúgio na oração. Podemos buscar em oração ao Senhor. Podemos clamar ao nosso Deus, súplicas e oração. É aquele mesmo convite que ele fez lá em 2 Crônicas 7. Vem me buscar, ele nos chama, vem me buscar. Através do quebrantamento, através da oração, através das súplicas. E eu ouvirei. Glória a Deus. Há um texto na Bíblia Sagrada para nós. Vamos seguir com o nosso estudo? Vamos para o ponto 1. A oração é refúgio por meio da fé. Vamos lá? A oração é refúgio por meio da fé. Em Hebreus 11:6 tem um texto preciosíssimo. E o autor coloca esse texto para nós começarmos a meditação. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, esse texto é conhecido nosso. A maioria, vou dizer assim, que é conhecido nosso, mas eu creio que a maioria de nós conhece esse texto. Mas que preciosidade. Quando a gente para meditar na palavra de Deus, como a palavra fala conosco, como é maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus. O autor vai escrever aqui para nós que a fé salvadora confia tanto
na existência de Deus. Eu vou ler para vocês o que ele escreveu, porque isso aqui é impactante. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. Irmãos, essa frase aqui eu confesso para vocês que me impactou. A fé não é só conhecimento no intelecto, é muito mais, é viver seguramente no transcendental. Por quê? Porque nós precisamos confiar no intelecto, claro. O intelecto foi Deus que nos deu, foi Deus que constituiu em nós. A gente aqui não está falando de uma coisa louca, de uma coisa sem pé nem cabeça, não. Queridos, quem nos deu o intelecto foi Deus. Mas a fé vai além do intelecto. Vai muito mais em viver seguramente no transcendental. Entende o que ele quis dizer aqui? Seguramente, seguro estou no Senhor. É quando eu consigo ter segurança em Deus, não no meu intelecto, não no meu raciocínio, não na minha lógica. Muitas vezes a fé vai desafiar a minha lógica, vai desafiar o meu intelecto. E eu vou estar seguro no transcendental. E aí você vai dizer, Esther, pelo amor de Deus, como que a fé vai desafiar a minha lógica? Simples, pega teu filho e oferece no altar para Deus. Tem lógica isso, querido? Ele pediu, sacrifica Isaac. Tem lógica isso? Quantas coisas sem lógica. Entrega tudo no altar. Quantas coisas Deus nos pede ainda hoje que desafiam a nossa lógica. Mas é viver seguramente no transcendental. Esse tópico aqui é tremendo. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu. Olha, irmãos, no Deus que agiu e falou através dos servos antigos e de Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler e a meditar nos textos antigos, você começa a se encher de fé. Quando você começa a ler os evangelhos e você começa a ver o que Jesus fez, a sua fé é robustecida pela palavra de Deus. E aí ele vem dizer que a oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada num Deus que agiu na vida dos seus servos do passado e por fim agiu na vida de Jesus. E nós podemos ler isso nos textos sagrados. Não é algo que vem do imaginário, mas é algo que nós cristãos professamos e confiamos. Isso é fé. Deus ressuscitou. Vai discutir isso? Se você crê nos evangelhos, está aqui. Deus curou. Você crê nos evangelhos? Você crê em Jesus? Está aqui. Discute com ele. Deus fez tantas coisas e aí você tem que optar em crer ou não crer. Porque a fé está escrita aqui. E nesse mesmo livro está escrito que o nosso Deus não muda, não há variação de mudança. Precisamos depositar a nossa fé. Corre para esse refúgio, corre para esse esconderijo que há na oração por meio da fé. Queridos, eu quero te dizer que muitas coisas que Deus faz, o teu intelecto não vai alcançar. Por mais que você tente entender, o teu intelecto não vai alcançar. Nós não vamos entender. Basta que você confie em Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é misericordioso. Precisamos apenas crer nos atributos do Senhor. E se Ele é bom,
e se Ele é misericordioso, e se Ele é fiel, eu decido crer nele. Eu vou orar baseado no que eu creio de Deus. Eu não vou orar baseado nessas circunstâncias aqui. Também não vou ser hipócrita. Não vou chegar ali com meu coração sangrando, dizendo glória, glória, glória. Não, não é loucura não, gente. É me ajoelhar e dizer, Deus está doendo, Deus está sangrando, Deus, eu não estou entendendo, mas eu confio no Senhor. Confiança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso confiar nele. Dizer para ele, olha Deus, não estou entendendo nada. Planejei tudo diferente. Eu achei que você estava me guiando por esse caminho, mas agora eu me vejo num caminho totalmente diferente que eu nem sei para onde vai dar. Seja sincero com Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus da verdade. Não adianta você falar A para B quando seu coração está gritando C, D e E. Seja verdadeiro com o Senhor. Mas coloque a tua fé, a tua confiança no seu Deus. Corra para esse esconderijo que é a oração com fé. E em Romanos 1, 17b, diz o quê? O justo viverá por fé. Irmãos, olha que frase tremenda. Meu Deus, como a palavra nos fortalece. Nós estudamos a palavra e a palavra nos alimenta. São dias tão difíceis que nós estamos passando e nós não podemos nos afastar da palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Nós podemos ter cursos, nós podemos ter graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-HD, por aí vai. Mas é a fé que nos fará viver. O justo viverá pela fé. Nós somos justificados por Jesus Cristo. E é a fé em Jesus Cristo que nos fará viver. É essa fé, querido, que vai nos fazer viver. Tenha fé em Jesus. Você pode não estar entendendo esse momento. Pode ser um momento tranquilo para você. Você pode estar passando por momentos de calmaria. Mas talvez a pessoa ao seu lado não esteja passando por um momento assim. Possa ter perdido o emprego, possa ter perdido um ente querido, possa estar passando por lutas e dificuldades. Isso a Bíblia não esconde de nós. No mundo tereis aflições. Viva pela fé. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como eu vou passar por isso. Eu não sei nem se eu vou suportar isso. Mas eu coloco a minha fé em Ti. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O justo viverá pela fé. O final desse tópico, o autor dessa nossa lição diz: cheguemos com confiança e fé ao refúgio da oração, onde a graça e misericórdia de Deus estão à nossa espera. Olha que coisa linda. Cheguemos com confiança. Ele acrescenta mais um item. Cheguemos, está escrito aqui, até escrevi. Cheguemos com confiança e fé ao refúgio da oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. Por que confiança? Porque você precisa confiar em Deus. Deus é bom. Deus cuida de nós. Deus está interessado na tua vida, na minha vida. Ele está cuidando de mim. Então, quando nós chegarmos em oração nesse refúgio, chegue com confiança. Chegue com fé, chegue acreditando que Ele é o teu Deus e que Ele está cuidando de você. A graça de Deus e a misericórdia de Deus para nós, nos esperando
nesse refúgio em oração. Vamos para o ponto 2? Tem mais na oração. Olha quanta coisa na oração. Oração não é só pedir. Oração é um lugar que a gente exercita a fé. E agora a oração é refúgio, esconderijo por meio da adoração. O primeiro versículo diz lá, João 21:15. Simão, filho de João, tu me amas? Já reconheceram esse texto? Simão, filho de João, tu me amas? Quem era Simão? Pedro. Quando Jesus questiona Pedro, Pedro, tu me amas? Como é que se dá esse texto aqui? Jesus ressuscita e aí vai de encontro aos discípulos. Os discípulos vão pescar e não conseguem pegar nada. Jesus manda eles pescarem de novo, lançar a rede, pescam, trazem 153 peixes, só que dessa vez a rede não rompe, glória a Deus, né? De imediato eles reconhecem que é quem? Jesus. Os discípulos ficam no barco para recolher a rede com os peixes. Pedro pula no mar, né? Porque vai se cobrir, porque já reconhece que é Jesus. E aí, mas acaba tendo um encontro com Jesus, e aí Jesus faz aquela célebre pergunta: Pedro, filho do João, tu me amas mais do que estes? E aí Pedro fala, sim, Senhor. E vai perguntar pela segunda, e vai perguntar pela terceira, e a todos Pedro responde, sim, Senhor. Na terceira ele já está chateado e diz, sim, Senhor. E aí o Senhor fala o quê? Apacenta minhas ovelhas. Segundo o autor da lição, o que está acontecendo aqui na entrelinha é que o Senhor está transformando Pedro, está resgatando Pedro. Porque lá em João 13:37, Pedro vai dizer o quê? Eu estou pronto a morrer por ti. Só que a revelação não é essa. Não é você que morre por mim, Pedro. Sou eu, o Cristo, que morro por você. E a gente vai ver no desenrolar da história que Pedro não estava nada preparado para morrer por Jesus. Pelo contrário, ele nega Jesus. E aí quando tem esse encontro com Jesus, e essa tríplice pergunta para Pedro, o Senhor consegue resgatar Pedro para cuidar do rebanho dele. E a partir dali, Pedro começa a adorar ao Senhor, cuidando do rebanho do Senhor. Como fica essa oração, essa adoração em meio à oração? Como fica essa adoração em meio à oração? Irmãos, Deus é amor. Ele demonstrou esse amor entregando o Filho dele para nós. E nós também podemos demonstrar o nosso amor para com Deus com atos, com atitudes, com palavras. É difícil dizer que você ama alguém. É difícil na oração você dizer que ama ao Senhor. Como é bom ouvir eu te amo. É difícil você falar isso para Deus na oração, porque oração é um espaço inclusive para isso. Para você adorar ao Senhor, para você encher um ambiente com o perfume da oração. Lembra de Marta? Lembra de Maria? Perfumou os pés do Senhor, adorou o Senhor com aquele perfume, encheu o ambiente com o cheiro da sua adoração. A oração é um espaço para isso, um espaço para adoração, onde você se refugia para adorar ao Senhor. O autor vai colocar aqui, na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós. Olha só que profundidade que o autor coloca aqui, eu gostaria de ler para vocês. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia, primeiro lugar, prioridade, traduzindo, não somos nós, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas quem tem a primazia é Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito.
quando eu entro nesse lugar de refúgio, eu posso adorá-lo. Irmãos, na oração há espaço para adoração. Quando você fecha a porta do seu quarto e vai orar, aquele ambiente é tomado por um perfume, o perfume da adoração. Eu sei que há momentos que a gente entra em oração, momentos de urgência, momentos de desespero, que você já chega a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas isso não é uma rotina, não é todo dia que você vai dobrar ali, Jesus, que você nem chega a dobrar o joelho, né? Que você já chega a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas que nas nossas orações nós tenhamos um tempo de adoração, um tempo de declarar o nosso amor, o nosso profundo respeito pelo Senhor. O quanto Ele é importante para nós, o quanto Ele é adorado por nós. E o segundo versículo, que está em Isaías 6,3, diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Sabe que texto é esse? É quando Isaías entra no templo e vê a figura do Senhor Jesus. E vê ali serafins que cobriam o rosto e declaravam que o Senhor era santo, 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 santo. Que nas nossas orações nós possamos separar um tempo para adorar ao Senhor. Adorar, santo, 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 santo. Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Havia adoração naquela oração. Que no refúgio da oração possamos adorar ao Senhor. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Adore o Senhor com a sua oração. Vamos para o ponto 3. Oração é refúgio por meio da confissão. Esse ponto é especial, não é, irmãos? Vou ler de novo. Oração é refúgio por meio da confissão. Vamos ler o que diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por esse pecado. Glória a Deus por essa palavra. Há perdão para qualquer pecado. Claro, a Bíblia fala que não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde se dá esse ambiente? Na oração. Quando você começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Salmos 51:4, Davi vai dizer: pequei contra ti. Porque quando nós pecamos, irmãos, quando nós pecamos, a consciência do pecado vai mostrar que nós pecamos, nós ferimos a nós, ferimos os que estão em volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. Já parou para pensar nisso? Ferimos a nós, o pecado fere a mim, fere aos que estão em volta, mas ele é contra a santidade de Deus. Davi reconhece isso. Pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Salmos 51, versículo 4, a parte A. E aí a gente precisa, nesse momento de oração, esse refúgio da oração, nos despir. Irmão, irmã, você acha que Deus não sabe o que você está fazendo? Você acha que Deus não sabe o que eu fiz? Claro que sabe. Claro que sabe. Não adianta eu chegar lá e entrar logo na adoração santo, santo, pelo amor de Deus. Quando Ele sabe que o que eu fiz, o ódio que eu estou sentindo no meu coração, a inveja que eu estou sentindo no meu coração,
a ira que eu estou guardando aqui, a falta de perdão que eu estou guardando aqui. Irmãos, de nada adianta, glória, santo é o Senhor, se em meu coração há tanto pecado, há raiz de amargura. O Senhor nos convida a confessar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A melhor coisa que tem é quando você confessa o pecado e vem o sangue de Jesus e nos purifica. E você sai leve daquele encontro com o eterno, como diz o nosso pastor, como diz o Alexander, você sai leve daquele encontro com o eterno. O sangue de Jesus tem esse poder. Como é bom confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Como é bom rasgar a nossa alma e dizer: pequei, Senhor, pequei contra ti somente. Esse lugar de esconderijo, a oração tem esse poder. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Queridos, nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso Deus atende pelo nome ou pelo adjetivo de paizinho, de aba. Nós não temos um carrasco, alguém que está à nossa espera para nos dar chicotada, nos açoitar, não. É alguém que entende, é alguém que está te esperando para te receber e ouvir o que tu fez. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você confessar, se você pedir ajuda dele, você vai encontrar misericórdia. Não se preocupe em como isso vai acontecer. Faz só a tua parte. Vai lá para o esconderijo da oração, para o refúgio da oração e confessa. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha quanta coisa maravilhosa acontece quando nós estamos na oração. O autor vai colocar que precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Confessar e clamar por perdão. Vamos receber o perdão. Vamos receber o perdão. Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. A Bíblia está recheada de palavras que nos incentivam a chegar firmes, com confiança, diante do trono da graça. Filhinhos, não pequemos, mas se pecardes, temos Jesus, o justo, para nos perdoar dos vossos pecados, para vos perdoar dos vossos pecados. Confissão. Que nessa manhã o Senhor possa tocar nos nossos corações e nos convidar, e que nós possamos ouvir esse convite do Senhor para irmos nesse refúgio que é a oração e confessar os nossos pecados para sermos purificados. Amém? Vamos prosseguir? Ponto 4, já estamos no final. Oração é refúgio por meio do louvor. Aleluia! Mais um ponto. Irmãos, esse assunto não se esgota aqui. Eu costumo falar isso, né? Aula de EBD é uma coisa muito gostosa. É muito bom estudar a palavra de Deus. Mas dizer que a aula esgota o assunto, claro que não esgota. Há muito mais. Se terminado esse momento, você continuar mergulhando na palavra, muito mais o Espírito Santo vai falar com você. Olha quanta coisa o Senhor revelou ao autor da lição.
E agora conversando, e agora estudando com os irmãos, o Senhor traz mais coisas ao nosso entendimento. E se terminado esse momento, você continuar aqui lendo a palavra, orando, colocando em prática o que estamos falando, mais ainda o Espírito vai ministrar a você. Quanto mais serei achado de vós, diz o Senhor. Quanto mais você busca, mais o Senhor se revela. Ele é uma fonte inesgotável, como diz a sua palavra. Mas vamos falar da oração como refúgio por meio do louvor. Como isso se dá? Como isso acontece? Primeiro versículo. Aliás, são 2 versículos, né? Salmo 65, 1 e 2. O louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, que o louvor te aguarde na minha casa, na minha vida, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Olha a frase. Ó tu que ouves o quê? A oração. A ti virão todos os homens. O louvor te aguarda em Sião. Ó tu que ouves a oração. A ti virão todos os homens. Glória a Deus. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. E se a gente tem esse amor e essa estima aumentada, claro que a gente vai falar muito bem dessa pessoa. Vamos elogiar muito essa pessoa. Isso é um louvor. Quando você vai orar, quando você vai para esse refúgio, você começa a dizer palavras elogiosas ao Senhor. Você começa a engrandecer ao nome do Senhor. Isso é um louvor que cabe nas nossas orações. Irmãos, a adoração é o respeito, o louvor é o elogio, é a exaltação. A adoração é aquele respeito profundo que você sente pela presença de Deus. E aí você pode falar, adoração e louvor é a mesma coisa? Não! Adoração é aquele respeito profundo, contrito pela presença de Deus. E o louvor é aquelas palavras elogiosas que você tem para dizer. Deus, eu te amo. Deus, tu é maravilhoso. Deus, tu és grande. Deus, tu és lindo. Tu abre o teu coração como salmos. Os salmos são cheios de louvor ao nome do nosso Deus. Como é bom, salmista fala, salmodiar ao Senhor, que seria louvar ao Senhor. Muitas igrejas, né, associam os cânticos somente às músicas como louvor. Mas as orações cabem também no louvor. O louvor não está restrito aos cânticos, aquele momento de cânticos na nossa liturgia. Mas na oração nós podemos também louvar o nosso Deus. Glória a Deus por esse momento. O autor coloca aqui, louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor, onde nos refugiamos em Deus. Irmãos, e ele vai tocar num ponto aqui sensível que eu gostaria de falar com vocês. Lá em Atos 16, de 16 a 35, Paulo e Silas estavam passando por uma situação terrível. Tinham acabado de sofrer açoites, estavam presos no cárcere, pés, mãos atados, e eles cantavam e oravam numa situação tão indigna, sem saber o que aconteceria mais à frente. Eles conseguiam louvar ao Senhor, fazer orações e louvar ao Senhor. E aí a pergunta é, será que nós conseguiríamos também, em meio a uma situação tão indigna como aquela, louvar ao Senhor?
Você poderia me dizer, Esther, isso foi uma experiência pessoal. Isso foi a fé de Paulo e Silas. Tudo bem. Mas a Bíblia também vai dizer, olha, Elias foi homem sujeito a paixões, as mesmas paixões, os mesmos erros, mesmas paixões, mesmos erros. E ele orou e por 3 anos e não choveu. Ela está dizendo o quê? Que homens e mulheres, da mesma forma, têm acesso àqueles níveis de oração. Você também pode orar em meio a situações tão adversas. Você também pode louvar a Deus em meio a situações tão indignas como Paulo e Silas. Você pode escolher, depois de ser açoitado por louvar a Deus, por pregar o Evangelho, perguntar, Deus, cadê você? Deus, onde você estava? Deus, por que tu me deixou passar por isso? Ou louvar ao Senhor. Senhor, só tu és santo, só tu és grande, só tu és poderoso. E experimentar o que aqueles homens experimentaram. É uma opção. O louvor deve estar nos nossos lábios. O Salmo 34:1 traz um desafio para cada um de nós. Gente, esse salmo aqui eu acho que a gente fala o tempo todo, mas a gente não pensa no que ele está dizendo. Bendirei o Senhor em todo tempo. Percebeu? Em todo tempo, não só no tempo de bonança, de fartura, de alegria. Em todo tempo. Tempo da dificuldade, o tempo da doença, o tempo da escassez, o tempo do abandono. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Será que você consegue louvar o Senhor sempre? Meu Deus, que desafio! Que desafio! Esses são um daqueles versículos que eu costumo dizer para algumas irmãs, algumas amigas, que é para a gente imprimir e colar na porta do guarda-vestido. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Será que a gente consegue? No dia mau, no dia da dificuldade, bendizer o Senhor? Louvar ao Senhor em todo. Seu louvor estará sempre. Louvar o Senhor no dia mau. Que o Senhor tenha graça e misericórdia da minha vida, da nossa vida, para que esse salmo, para que esse texto seja verdadeiro nas nossas vidas. O autor termina esse ponto dizendo, em qualquer tempo, devemos louvar e refugiarmos através da oração em Deus. Vamos partir para a conclusão? Conclusão. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença. E uma doença que mata não somente o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Mas o pecado tem cura. Para o pecado, há salvação, há esperança. Para essa pandemia que estamos vivendo, ainda não há vacina, ainda não há um tratamento de protocolos, ainda não temos as coisas estabelecidas. Mas para o pecado, para essa morte espiritual, que é uma morte eterna, há cura, há salvação, através do sangue de Jesus. E aí temos essa conclusão. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio, ao lugar seguro da oração, pois o médico dos médicos está lá. Quanta coisa nós podemos encontrar na oração. Que eu e você possamos buscar na oração fé, louvor, possamos encontrar na oração fé, louvor, adoração, confissão de pecados, intimidade com o nosso Deus. Amém? Que possamos cada vez mais mergulhar na palavra e que o Espírito venha continuar falando aos nossos corações. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor por excelência. Que tenhamos todos um domingo de paz, um domingo abençoado
e que a gente possa continuar se preparando, aguardando para a palavra de daqui a pouco que o nosso pastor Nami vai ministrar sobre nós. Tenham todos um domingo e uma semana abençoada.